Olá, bom dia. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, no Paço Municipal em Fortaleza. E nós vamos falar nessa manhã sobre um assunto muito antigo, bem mais antigo do que essas plantas, do que essa natureza linda que a gente está tendo aqui, que é sobre religião. É uma conversa que passa os séculos, né? É um assunto tão presente como no passado. E aí eu gostaria de dizer que nós estamos no século XXI, onde a tecnologia, a ciência moldam e nos dão parâmetros sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre a vida, mas nós seres humanos sempre tivemos então questionamentos sobre o que é a vida, por que morremos, por que vivemos. E existe Deus, né? Então são questionamentos não só do momento, mas que vem desde o passado. Os homens das cavernas, os nossos ancestrais, escreveram, pintaram, né, seus anseios com relação ao cotidiano, com relação ao futuro também. A gente pode imaginar que só nós fazemos esses questionamentos, mas não, isso é um questionamento do ser humano. Então esse Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, também a seu modo, né, fizeram essas perguntas. E nas cavernas, nesses ancestrais, eles falavam através do desenho, eles escreviam nas cavernas, né? Eles pintavam então o seu cotidiano, como eu já falei, e eles começaram a falar sobre deuses. O que são deuses ou Deus? Existe Deus, né? Então esse é um grande questionamento que perpassa a crença e as religiões, tá? Nosso intuito é ter uma conversa sobre isso, sobre como é que nós, como seres humanos, entendemos a vida, porque a vida é complexa e nós precisamos ter respostas para que essa vida nos dê chão, né? Nos dê a possibilidade de compreender. Bem, como eu falei, a tecnologia hoje ela dita o que é o certo, o que é o errado, e a gente tem uma firme certeza naquilo que foi descoberto. A gente descobriu o átomo, a gente descobriu a bactéria, o antibiótico, e nós construímos impérios, né? Nós construímos civilizações, e após esses homens, após sairmos, eu vou falar nós, após a humanidade sair dessas cavernas e dominar a natureza, a gente então começa a estabelecer algumas crenças, né? E pensar que o mundo é regido por espíritos é uma crença. Pensar que o mundo é regido por seres que vieram dos céus, né? Isso é legítimo, isso é importante, porque isso é o arcabouço da nossa história. Isso faz com que a gente se sinta humano, né? E aí, nessa construção de uma sociedade, nessa construção de uma identidade humana, a gente cria as civilizações, os impérios. E os assírios, lá naqueles tempos antigos, eles estabeleceram e criaram o seu modo de existir, de pensar em cima da religião, dos deuses, né? Então os deuses regiam o amanhecer e o anoitecer dessa sociedade e estabeleciam o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado do ponto de vista das religiões, né? A gente está num momento, e aí eu volto para o século XXI, onde nós estamos, esse pensamento de religião e de crença que continua o mesmo. Então a gente acredita que as nossas percepções, conjecturas e doutrinas, né, são as verdadeiras, porque foram reveladas pelas escrituras, e existem muitos tipos de escrituras, né? O budismo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e as outras religiões
tem um código, né? Tem uma maneira de explicar a vida. E explicar a vida através da religião, ela pode ser fácil para o crente, né? Fácil para aquele que crê, mas pode não ser então para o outro que não crê. E como a gente encontrar um caminho nessa quantidade de religiões e de crenças? Bem, a filosofia, a antropologia, né, elas tentam mostrar o caminho em que nós percorremos, né, um caminho. Mas a religião ela é mais dogmática. A religião ela acredita piamente no que foi revelado. Normalmente ela tem um Deus. E aí eu vou voltar um pouco mais atrás, que eu falei sobre os deuses dos assírios, né? Os egípcios também acreditavam em muitos deuses, os babilônios e os romanos. E isso de uma certa forma vai moldando também, como nós estamos numa sociedade cristã, numa sociedade de dogmas cristãos, foi moldando também, de uma certa forma, o que nós pensamos a respeito dessa existência, né? Agora, a alma, o espírito e o corpo. Nós somos seres humanos que vivemos na dimensão do corpo, na dimensão da matéria, mas temos a abertura para essa relação com o místico, essa introdução, essa revelação que foi construída pela cultura, que foi revelada nas culturas, né? E tudo isso tem um peso muito grande naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, tá? E a religião, ela é um fenômeno, né, de todas as culturas. Nós temos então o hinduísmo, né, que busca a libertação do homem, o budismo, que busca a iluminação. E dentro desse processo de conhecimento interior, nós vamos então entrar numa dimensão que ela não é palpável com a lógica da ciência e da tecnologia, desse conhecimento formal, né, que nós criamos através dos tempos. É um conhecimento em que a fé produz no crente essa relação, essa maneira de entender a existência. Então, por exemplo, as religiões com seus códigos morais ou não morais, algumas são bem mais morais, outras não estão preocupadas com a questão moral, né? E sim com a experiência, a existência do ser humano. Elas dão um caminho para que a gente possa ser feliz. Na verdade, nós buscamos a felicidade em tudo que nós criamos ou em tudo que nós tocamos, né? Na verdade, o homem busca a felicidade. E essa felicidade está vinculada a essa nossa fé também, né? A fé nos dá a certeza de que ao morrermos, que é um assunto antigo, ancestral, ao morrermos nós vamos para onde? Existe morte para alguns, é um aniquilamento. Para outros não existe um pós-morte. Existe todo uma estrada de conhecimento após a morte, né? Os egípcios, e a gente está acostumado a ver na televisão, nos programas, a gente vê isso. Então, nessa cultura egípcia, essa necessidade de dizer que após a morte existe uma vida. E tem todo um processo de conhecimento, um processo de entendimento sobre a morte. Mas cada religião estabelece esse processo. Agora eu gostaria de pensar que tudo isso, de uma certa forma, é um caldo, né? Porque
os ancestrais, as culturas que ainda não tinham uma religião estabelecida, mas sim crenças, né, que tinham crenças, elas têm informações, por exemplo, uma informação muito divulgada no planeta sobre o dilúvio, né? Então nós sabemos que quase todas as culturas, religiões do planeta têm uma história que fala sobre o início, sobre um Deus ou deuses que chegaram na sociedade humana e em determinado momento foi necessário um dilúvio para que se reconstruísse novamente a sociedade. Porque morte e vida é uma dialética, né? Nós estamos nesse processo de viver e de morrer, né? Constantemente. Nós acordamos e sabemos que as nossas células se renovam, ou seja, então há uma morte e há uma vida constante em nós. E há também uma morte e a vida no plano da espiritualidade, né? Então as religiões tentam explicar, tentam trazer a nós seres humanos certezas nessa incerteza que é existir, nessa incerteza que é o respirar, né? Que é o viver e o morrer. Então o que nos faz acreditar na revelação, né, do extrafísico, na metafísica, do mito, ou que a gente chama então da religião, né? É um processo interno, cada um vai explicar conforme a sua experiência, conforme a revelação religiosa que cada um tem, né? E vai dizer que isso satisfaz a ele, né? Satisfaz a ele e os amigos, ou os irmãos, ou os confrades, né? De que a vida é tomada, né? Para ser vivida nesse pensamento que ora pode ser verdade para uns e outros absolutamente sem valor nenhum, né? Há quem pense que o homem é só matéria, há quem pense que o homem é somente isso que se vê, né, como carne, como ações, e que após então a sua morte não exista mais nada. O debate vem se arrastando durante séculos, é um debate em que a gente não vai ter uma resposta objetiva, clara, suficiente, mas ele suscita em nós a possibilidade do questionamento, né? Desde que a gente não entenda a religião como a minha religião é a certa, né? A sua religião não é a certa, porque isso traz, diminui a possibilidade da nossa existência. A meu ver, isso diminui a possibilidade do encontro, porque se nós formos pensar, a religião ela é o encontro, né? Ela é o encontro entre os crentes, seja ela em qual seja a religião que você optar por ter, ou o encontro com o inatingível, né? O encontro com o superior a nós, certo? E a existência de um Deus, o monoteísmo, para alguns, ou o politeísmo para outros, vai dar então à sociedade esse tom, essa cor, essa possibilidade de experiências que trazem a nós felicidade ou infelicidade, né? Dependendo dos padrões e dos dogmas, que cada um vai dizer o que é certo e o que é errado, mas na verdade o ligar-se com o mistério, ligar-se com o imponderável é uma necessidade nossa,
É uma necessidade de quase todas as pessoas nesse planeta, né? Bem, e aí com relação a essa caminhada religiosa, né? O homem então começa a estabelecer alguns parâmetros com relação a Deus, né? E em algum momento da história, o homem então acredita num só Deus, e aí a gente volta lá para os egípcios, a gente lembra da cultura egípcia, né? Com certeza vocês já devem ter visto muitos programas a respeito. E aí, em determinado momento, um faraó diz que não existem mais os deuses, e sim o Deus Sol. E a partir daí ele desenvolve toda um sacralismo, uma forma de adoração. E aí a gente vai dar uma caminhada na história. E esse monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus, agora aquela sociedade como os assírios que acreditavam em vários deuses e deuses vindo dos céus, agora não são mais deuses, agora é um Deus, ou seja, mono, né? Um só Deus estabelece o que é certo e o que é errado, diz como será a vida, como é que a vida deve ser vivida, né? E isso vai perpassando de cultura a cultura, e aí nós poderemos também nos lembrar que as maiores religiões, as religiões mais representativas do planeta, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são monoteístas, né? Acreditam num só Deus, acreditam então na revelação de um só Deus. Sim, Abraão sai então da Babilônia, no Oriente, e vem então numa caminhada, segundo ele, de que há um Deus que lhe promete coisas, um Deus que estará com ele, um Deus pessoal, tá? E esse Deus pessoal vai nessa caminhada com Abraão, estabelecendo alguns critérios, né, com relação à adoração. A adoração não é mais uma adoração à figura, ao que pode ser entendido pelos olhos e pela mão. Essa adoração monoteísta de Abraão, ela se dá num Deus invisível, num Deus que é capturado pela fé. Tá? E então a gente já sabe dessa história do judaísmo, de todo esse desenrolar que aconteceu, e muitos de vocês já devem ter lido a Bíblia judaico-cristã, e então essa história é uma história muito conhecida nossa. Mas esse judaísmo monoteísta que se desenvolve e termina então no templo em Jerusalém, e esse templo é o lugar de adoração, né? O homem que caminhava no deserto, guiado por este Deus invisível que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas, mas que fala a ele pessoalmente, então necessita de um templo. E aí o judaísmo então constrói esse templo e começa essa adoração, esse serviço litúrgico, então dentro de um espaço físico. E aí, com o desenrolar dos anos, dos tempos, né, chega então um personagem também conhecido nosso, um personagem chamado Jesus, que é então inspirado por Deus, esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, dos ancestrais do povo judeu. E ele então fala também de um só Deus. E a construção desse Deus é uma construção de um Deus bondoso, de um Deus que resgata o homem, né, de um universo panteísta. O que é um universo panteísta? É aquele universo de adoração em que os crentes acreditam que a natureza, né, que o ar é um Deus, que a água também é um Deus, que as pedras são deuses. E aí isso é um reflexo também que a gente vê nas religiões de traço africano, né? Nas religiões africanas, onde a natureza, o animismo se relaciona com o homem
né? Mas no judaísmo não existe isso. Existe um Deus que estabelece todas as coisas e todas as coisas estão sob a sua orientação e sustento, né? O cristianismo também vem trazer essa mesma perspectiva de que Deus, né, é um ser supremo e que esse Deus revelado nas Escrituras e vivenciado na vida desse personagem chamado Jesus, então tem uma mensagem de libertação, uma mensagem de iluminação da alma, né? E transformação da sociedade, através de que? Não só da moral, através não só de uma ética em que olha para o mundo e para o outro ser humano como coexistentes, né? Como necessários a uma transformação, então, não só planetária, mas cósmica. Então esse Jesus traz essa mensagem, né? E aí também, com o desenrolar da história, com o desenvolvimento, então, de todo esse processo de morte, de ressurreição, desse Cristo que veio falar sobre um Deus presente, vai então, vai ser levado a outras partes do planeta, e muitas das religiões politeístas, ou seja, das religiões que acreditam em outros deuses, né? Como eu já falei, o Deus do dia específico, da semana, o Deus da água, o Deus do trovão, o Deus que estabelece o trovão e tudo isso que as outras religiões e crenças acreditam, são assimilados, não assimilados, eles são então desconsiderados, né? Porque o império, e aí a gente pode fazer uma ponte entre o império de Constantino, o império político, então assimila essa crença espiritual e estabelece o que é então o correto e o certo nas nações. Por outro lado, no Oriente, vão acontecendo outros fatos históricos, né? O islamismo, ele começa também numa perspectiva politeísta. As tribos que estão na Arábia, né? Elas têm vários deuses ou espíritos ou gênios, né? Que eles acreditam serem os dirigentes da vida. E mais um homem se levanta então e estabelece e acredita também numa unidade divina, num só Deus, num só ser onipotente, misericordioso, né? Alá, que vai então levar a essa nova cultura, a essa cultura que se desenvolve no tempo, uma maneira de perceber a vida. Ou seja, nós temos nas sociedades, nas culturas, sempre a religião como berço, como calçada para que a gente possa entender a vida, caminhar na vida, né? E se sentir bem, ou para alguns maus, porque aqueles que não acreditam em religiões, né? Ou numa religião, acham tudo isso uma alienação, acham que tudo isso é perder tempo, e de uma certa forma a gente vê que nesse processo de percepção do misterioso, do que para além da minha compreensão humana, né? Nós temos então muitas, não só pessoas, mas entidades que estão distorcendo a essência da fé, tá? E isso é um processo não só da pós-modernidade, mas isso sempre aconteceu em todos os momentos da história. Os crentes, né, em determinadas religiões, de determinadas religiões, se acreditam serem aviltados por mentiras e enganos, e aqui a gente continua da mesma forma. Mas o que é importante a gente entender? Que a ciência, e eu gostaria de voltar, eu comecei a falar sobre tecnologia e ciência no começo, né? A ciência, ela é
ela explica determinadas coisas. A tecnologia nos dá a possibilidade de encontrar essa felicidade, de sermos melhores. Mas ela não consegue, devido a nós sermos seres pensantes, seres paradoxais, ou seja, a gente, ao mesmo tempo que entende a nossa limitação, a gente não consegue se limitar, a gente quer sempre buscar algo maior. E na religião a gente tem essa possibilidade. Nas religiões nós temos a possibilidade então de encontrar, né, a felicidade, o conhecimento, encontrar paz interior, tá certo? E aí é o seguinte, quando Jesus, né, estabeleceu então, através da prática da espiritualidade, né, não uma religião ligada ao templo, ele quebra com o paradigma, ele quebra com aquela informação, com aquele dogma em que Deus só pode ser adorado em determinado lugar, ou seja, o templo, um lugar específico de adoração. Mas ele traz a proposta de que esse mesmo Deus, né, que Abraão fala no passado, e os seus filhos, é um Deus comprometido com a espiritualidade interna, com algo que vem de dentro para fora, com algo que não está estabelecido no visível somente, mas a princípio começa dentro do homem. Tá, e lógico que isso é um escândalo para aquela sociedade em que acreditava o contrário. E então, o Deus que antes se era adorado nos templos, agora é adorado em qualquer lugar, debaixo das árvores, nas casas, em pequenas comunidades, tá? E esse movimento começa a crescer. Quando ele cresce, ele toma todo então o império da época. E aí no tempo de Constantino, o império de Constantino, isso já é uma realidade em todos os cantos do mundo conhecido, né, do Ocidente. O que acontece? O império assimila essa fé como sendo a fé de Constantino, a fé do império de Constantino, e aí se estrutura novamente, passa de uma fé simples, de uma fé em que a reunião, né, as ações valem muito mais do que a estrutura, o visual externo. Essa fé começa então a voltar de novo a ter todo um processo de sacralização do espaço, de sacralização, ou seja, tornar o espaço santo, né? Deixar de, por exemplo, aqui poderia ser muito bem um encontro de reunião dessa fé cristã simples que esse Jesus estabeleceu não como uma religião, mas como uma crença, né? Em um Deus pessoal, em um Deus que opera a partir da fé dentro do coração. E aí você vai ver nos textos do Novo Testamento os apóstolos falando sobre essa experiência, né? Proclamando esse evangelho, ou seja, essa nova maneira de sentir Deus, de experienciar Deus, né? Mas esse processo ele dá uma volta, ele para, né? E volta então a ser estabelecido pela instituição. Essa instituição ela vai então se tornar, como eu falei, Jesus não funda uma religião, ele funda uma crença, ele fala sobre uma crença de libertação. Mas a estrutura do império vai tornando isso mais institucionalizado. Então as igrejas já têm então todo um corpo docente, né, um corpo que estabelece então o que pode e o que não pode ser, inspirado nesses textos. Mas vai trazer então a estrutura dessa revelação um peso maior, um peso
de autoritário, né? Um peso em que existem homens que podem dizer o que é certo e o que é errado. Agora, o catolicismo ele aglutina essa ideia de um poder central, né? Quando Lutero luta contra esse poder central, isso já na Idade Média, ele quebra então com esse pensar autoritário que usa a religião como moeda de troca, né? Que usa a religião como... e aí todo mundo conhece aquela história de que, sem fazer uma crítica específica, mas a história conta, né, que então em determinado momento o catolicismo começa a estabelecer quem entra no céu e quem não entra no céu. E se paga para isso. Lutero luta contra essas estranhezas ao cristianismo inicial. O cristianismo de Jesus não está ligado a essa questão. Ele quebra com isso e a partir daí esse protestantismo então vai sendo falado na Europa, vai sendo então propagado, uma volta aos princípios cristãos mais simples, né? Esse cristianismo de fé e tal. Agora, houve um prejuízo enorme para a sociedade como um todo, né? Todos nós sabemos disso. E aí, em determinado momento, esse protestantismo ele começa a sair da Europa, e aí vem as questões históricas de perseguição, né, entre católicos e protestantes, vem para a América se estabelece então politicamente e religiosamente entre catolicismo e protestantismo. O fenômeno evangélico ele aparece por volta de uns 200 anos com a ideia, novamente, de trazer a estrutura religiosa, a simplicidade e também alguns dogmas que estabelecem o que é certo e o que é errado dentro da religião. Bem, nós temos no Brasil igrejas evangélicas, católicas, protestantes, que catolicismo e protestantismo nasce de uma só vertente, é um só povo, né, no ponto de vista religioso. E nós também temos o modo de pensar, assim, como se pensa a vida. Como é que essas pessoas, como é que eu, como é que você, a gente pensa a vida, a partir então do que foi nos ensinado através dos textos, da cultura, de cada encontro religioso, de cada dogma, né, que é estabelecido então pela fé. O fato é que a espiritualidade está em nós. Tendo uma religião ou uma crença ou não, o despertar para algo maior do que a existência física está no homem, né? E as religiões, como eu falei, tentam explicar a vida. Nem todas vão explicar a todas as pessoas, ou vão dar a todas as pessoas o que elas necessitam. O fato é que a crença ou a religião, ela é um fenômeno que só o homem pode captar, só o homem pode entender e sentir, porque é uma passagem entre físico e não físico. É um entrelaçar entre o que eu posso entender com a lógica e o que eu posso entender com a fé, com o amor. E isso vai trazer a cada um de nós, vai dar uma resposta, e também, não só a nós, mas ao outro que está ao nosso redor. Porque nós somos seres comunitários, né? Nós somos seres coletivos. Apesar de sermos individuais, apesar de sermos gente, né, individual, nós também somos coletivos e precisamos nos congregar, nos ajuntar em torno de determinadas concepções,
em determinadas percepções da realidade, e aí nós chamamos de religião, nós chamamos de Deus ou de deuses, para que a gente possa dar sentido à vida, né? Dar sentido à existência. E com isso, eu acho que todos nós queremos ser melhor, todos nós, eu acho que na maioria das religiões e das crenças se caminha para algo melhor, uma iluminação, uma revelação em que a sociedade vai ser melhor, em que nós podemos ser melhor. Isso é importantíssimo para nós. Não podemos fechar a porta para quem ainda não conhece essa dimensão, ou dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado do ponto de vista dessa revelação. Acho que cada um de nós precisa então encontrar esse caminho e através desse conhecimento que nós tanto buscamos, né? Que nós tanto queremos, ansiamos, nos sentimos felizes e dizer, bem, eu estou bem no que eu acredito, eu estou bem naquilo que eu penso. Bem, eu não vim aqui para estabelecer o que é certo, o que é errado, qual a religião é a correta e a não correta, qual a religião que você deva seguir ou não. Na verdade, nós estamos numa conversa em que as possibilidades, né, da revelação espiritual possa estar aberta a todos nós. E quem vai estabelecer, quem vai dizer é você, né? Assim como eu digo, para mim, eu prefiro ter a possibilidade da crença do que não ter. Mas há quem fique feliz em não ter a crença. E aí a gente não precisa então entrar em maiores detalhes. Eu não quis aqui também entrar nas doutrinas, né, específicas das religiões, porque não é o caso. Eu quero só que você, assim como eu, possa ter então a possibilidade de entrar neste mundo não físico, neste mundo em que não é tocado pela ciência ou pelo conhecimento, o conhecimento estabelecido pela ciência e a tecnologia, mas é um conhecimento tocado, encontrado pela fé, pela experiência. Eu agradeço então a TV Igara Web pela oportunidade, espero que tenha ajudado a vocês e é sempre um prazer estar aqui. Valeu!